Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Hurt Eyes, que é o filme dirigido por Josh Ruben, que teve lançamento em alguns mercados na época do Dia dos Namorados, em fevereiro, e que acaba se destacando mais pelo marketing também quando tem a vinculação do nome Christopher Landon, que é um diretor que já tem uma história no terror e especialmente nessa hibridização ao lidar com a comédia, porque aqui nós temos mais um caso de filme que tenta puxar para o slasher, só que ao mesmo tempo não pode focar só no terror, ele tem que abrir espaço, no caso, para comédia romântica. E dá para notar que é um filme que luta muito para buscar algum tipo de equilíbrio, o que é curioso, porque nesse ano, na época do Dia dos Namorados, são duas produções que tentam, de alguma forma, trazer a comédia romântica com outro gênero. No caso do filme de hoje, o terror, e eu comentei também sobre Love Hurts, que aí tem uma abordagem da ação que eu já trouxe a crítica para o canal que definitivamente não deu certo. Existe aqui no caso de Hurt Eyes, claro que uma tentativa de lidar com convenções da comédia romântica, só que da mesma forma colocar na perspectiva do terror, colocar na perspectiva do slasher. E tem algo que eu comento muito aqui no canal, que é sobre a falta de grandes ícones do slasher contemporâneo, onde nós temos, por exemplo, o caso do Art, o palhaço em Terrifier, que ainda assim gera polêmica, porque se existe, por um lado, a vontade de que mais produções de slasher consigam destaque, também esse gênero está muito preso à nostalgia, especialmente da era de ouro do slasher ali nos anos 80, e quando vem alguma coisa que renova alguma perspectiva, como no caso de Pânico, acaba sendo muito referenciado. Então eu diria que para buscar se sustentar também no slasher, Hurt Eyes tem três bases diferentes. A primeira base é a temática, de colocar tudo na situação do Dia dos Namorados. A segunda é o destaque quanto à máscara do assassino, que tem um padrão até mesmo para conseguir gerar algum tipo de extra no marketing, né, de se destacar dos olhos em formato de coração. Então esse design visual seria um diferencial. O último que eu colocaria aqui, aí sim seria essa mistura de gêneros para criar uma base diferente, ainda que, repito, o produtor já esteja envolvido nesse meio. E aí, esse me parece um projeto que tem uma base interessante para o terror, interessante para conseguir pelo menos levantar algum interesse quanto ao assassino, só que quando precisa ser puxado para a comédia romântica, aí existem falhas bem consideráveis nessa busca pelo equilíbrio. Em Seattle, durante o Dia dos Namorados, ela, interpretada por Olivia Holt, é uma executiva de marketing que, após se envolver em uma campanha polêmica, precisa trabalhar com Jay, interpretado por Mason Gooding, um consultor charmoso e que chama a atenção dela justamente quando o serial killer conhecido como Hurt Eyes começa a atacar a cidade. Para pontuar que nós estamos sim num filme de terror, nós estamos em um slasher, o grande diferencial quanto à rodagem é a introdução. Na minha visão, a introdução de Hurt Eyes logo se torna o melhor momento do filme disparado. Porque é nessa introdução que existe um conceito, você descobre mais sobre o ataque, a questão da violência e a forma como isso tudo gera algum tipo de interesse quanto a quem está usando aquela máscara, qual o motivo do crime. Só que aí, como eu disse, posso aplicar a mesma coisa que trouxe na crítica de Love Hurts. A comédia aqui se torna um limitador. A questão de atrelar bases da comédia romântica ao slasher não funciona. Existe um peso do conceito desse serial killer que ataca na data específica, só que isso tudo acaba sendo esvaziado, porque essa introdução é importante para pelo menos ditar um rumo quanto a slasher. Na sequência você vai ter aquela base tradicional de comédia romântica de uma pessoa que está solitária, gostaria de ter um namorado na data, conhece uma pessoa que aparentemente não teria tanta proximidade no primeiro momento, não se imaginaria como namorado, e aí começam a se aproximar também, ainda que com um cenário caótico. A premissa do assassino que visa apenas casais poderia servir como uma potente metáfora até para essa ansiedade social de expressar o amor genuíno e como isso acaba se tornando um alvo. No entanto, o filme nunca se aprofunda nisso, preferindo muito mais utilizar esse conceito como uma espécie de gatilho para sequências de perseguição que são muito fracas. Até porque todo o slasher, independentemente do seu contexto, entre anos 80 e 90, ele busca
um comentário social também sobre vulnerabilidades coletivas, sobre ansiedades da sociedade. Aqui poderia existir algum comentário muito articulado justamente nessa questão da solidão no Dia dos Namorados, sobre a data que se torna reflexiva para muitos, especial também, e de como aí os dois personagens acabariam se envolvendo. Só que na verdade isso vale de muito boa fé nos 20, 30 minutos, depois você tem duas pessoas com uma química muito baixa e também com todo o medo teórico que existe quanto ao serial killer, que nunca é levado a sério, seja pela cobertura jornalística, seja pela questão da própria perseguição e envolvimento do local. Eles tentam pautar e usar o nome Seattle, poderia ser em qualquer outro local que não faria a mínima diferença. A fotografia aí oscila entre filtros de cores saturadas nos momentos românticos para uma paleta aí de saturada nas cenas de terror buscando alguma claustrofobia, que acaba se tornando, consequentemente, uma experiência visual bem desconexa, mostrando essa falta de equilíbrio dos dois gêneros. Nessa hibridização, e que tem que dar certo como comédia romântica e terror, você tem bases. A da comédia romântica, a da aproximação, de uma tensão sexual, de problemas e aí depois de pensar em um possível relacionamento. Isso é o ponto 1. Para o slasher, o medo, a perseguição, a vulnerabilidade e a grande questão, quem está usando aquela máscara? A vulnerabilidade, aliás, seria esse ponto de encontro da questão emocional com a física, né? Do romance, da comédia romântica e também com o terror. É uma pena que não funciona. Para Her Ties, nota 5. E eu vejo que existe hoje um cenário de indefinição pelo seguinte: existe todo um caminho para fazer Her Ties voltar justamente com uma sequência e estabelecer uma franquia. O design visual ele acaba se tornando um diferencial. Você poderia muito bem colocar essa máscara, né, e tornar essa máscara mais popular também para festas de Halloween, por exemplo. A questão é que o filme ele não teve um lançamento em muitos mercados e os mercados que acabaram recebendo Her Ties não acabaram dando o retorno de bilheteria que eu acredito que a Sony esperava também. Então deve ser aquele filme que tinha uma boa ideia no papel, uma boa premissa, que acaba sendo totalmente trancado, puxado, segurado, aí no caso pela comédia romântica. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!